Fala pessoal, aqui é a professora Juliana Figueroa. Estamos dando continuidade a uma série de aulas a respeito de estequiometria. Então, se você chegou aqui no canal nesta aula, saiba que temos outras aulas tratando desde o início do beabá da estequiometria, tá? Então, vem, se inscreve no canal, deixa lá teu comentário. Se você tiver alguma dúvida, repassa para o teu coleguinha e fica aqui que a gente vai ter outras séries de aula, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Nossa aula hoje a gente vai tratar sobre balanceamento de equações. Agora, vamos falar só de um método, o método por tentativas. Um dos primórdios da estequiometria é que sua equação esteja balanceada. Como sempre falo para os meus alunos, estequiometria, ela não deve ser odiada, porque estequiometria é a receita de bolo da química. Então, a sua equação química é o seu comando, é a sua receita. Então, o elaborador que quer pegar a gente, mas não vai pegar a gente, ele vai só trocar as quantidades. Então, ele lhe dá uma receita e muda uma quantidade de um reagente ou de um produto e lhe pede o resultado final, que no caso seria o bolo, tá? Então, primeiro que a gente tem que entender é que essa receita de bolo, ela tem que estar certa. Então, se sua mãe, seu pai, seu avô vai fazer um bolo em casa e a receita não está com a proporção certa, você sabe que o bolo não vai dar certo. Então, na química é a mesma coisa. Então, vamos aprender de uma vez por todas um método por tentativas. O nome já está dizendo, por tentativas. Mas, Figueiredo, e se não der certo, você vai tentar outra vez. Mas a gente vai deixar aqui contigo um macete desse método por tentativas, porque o elaborador pode querer nos pegar, mas não vai, entregando para a gente uma reação que não esteja balanceada, tá? Então, balanceamento de equações não vai servir só para estequiometria. Então, você revisando ou aprendendo agora, esse seu conhecimento vai ficar para outras aulas. Então, ó, vamos lá. Então, veja, o que seria balancear uma reação química? Então, a gente vai prevalecer a lei da conservação da matéria. Deixa eu botar meu lápis branco aqui, porque fica melhor para tu enxergar. Então, veja, a lei de conservação da matéria, ela é uma lei primordial na química. Então, a gente tem a transformação da matéria. A matéria não será criada, a matéria não será destruída. Em algum momento da sua vida você já ouviu isso. Então, o balanceamento de equações a gente vai fazer com que essa lei ela prevaleça. Então, antes da reação, os reagentes vão se rearranjar para depois da reação, nos produtos, a gente ter a mesma qualidade e quantidade. Como assim, Figueiredo? O que eu tenho, os tipos de elementos que eu tenho antes da minha reação, eu tenho que ter depois. As quantidades que eu tenho antes, eu tenho que ter depois. Então, veja, tudo o que você tem antes da sua reação, antes da seta reagentes, você terá que ter depois da reação, produtos. Então, isso vai garantir a conservação da matéria. Então, o que é que você vai aprender? Você vai aprender a mexer nos coeficientes estequiométricos. Em algum momento você já viu, pega lá uma equação química, tem números na frente das fórmulas. Então, aqueles números a gente chama de coeficientes estequiométricos, que são os números de moles. Os números de moles. Não é unidade de matéria, é quantidade de moles de matéria. Então, nossos coeficientes estequiométricos, eles servem para balancear a sua equação, que tem antes, tem que ter depois. E dessa forma, a gente vai garantir a atomicidade dos elementos. Como assim, Figueiredo? O que eu tenho antes, eu preciso ter depois. Fechou? Então, ó, um método de tentativas utilizando o macete do macho, você vai ver como fica fácil você balancear a sua equação. O que tem antes tem que ter depois. Então, macho, gente, vai ser a abreviação das primeiras letras de metal, ametal, ou seja, não metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, dessa forma, a gente pegando as iniciais, a gente forma a palavra macho, tá? O que é essa ordem? Você vai balancear a sua equação observando logo essa ordem de prioridade. Então, primeiro eu vou balancear quem? Metais. Depois quem? Ametais.
carbono, hidrogênio e oxigênio, nesta ordem. Vem comigo aqui, que eu deixei para vocês 4 ou foi 5 treinos. Você vai fazer comigo e você vai ver que isso aí não vai ser empecilho para você resolver suas questões de estequiometria ou outra questão de outro conteúdo, que caia equações químicas. É primordial, gente, bater o olho, ver se tua equação está balanceada para qualquer assunto, não é só para estequiometria, tá? Então, vamos lá. Exemplo 1. Eu deixei esse espaço aí, que é para exatamente a gente colocar os coeficientes estequiométricos juntos, tá? Então, você tem N2 reagindo com H2, formando amônia, tá? Então, essa equação está balanceada. O que eu tenho antes, eu tenho depois. Antes eu tenho quem? Nitrogênio e hidrogênio. Depois eu tenho quem? Nitrogênio e hidrogênio. Então, qualitativamente, a sua equação está em ordem, tá? E quantitativamente, as quantidades de elementos são iguais. Vamos contar? Aqui você tem 2 nitrogênios. Aqui você tem 1 nitrogênio. Opa, já tem alguma coisa aí. Você já vai acender o alerta. Sua equação não está balanceada. Então, vamos começar a balancear. Utilizando a regrinha do macho, você primeiro vai em cima de quem? De metais. Tem metal na sua equação? Não temos metais. Figueroa, eu não estou sabendo quem são metais. Lembre-se que você está fazendo sua prova com uma tabela periódica. Você que está estudando para Enem, você que está estudando para concurso, você que está estudando para algum vestibular, está fazendo sua prova com uma tabela periódica, que não é pintada, não é colorida. Então, você tem que ter uma noção de onde estão os metais dentro da tabela periódica. Caso você tenha alguma dúvida e queira uma aula sobre tabela periódica, deixa nos comentários, dá o like e deixa os comentários que a gente providencia essa aula para ti. Então, vamos lá. Olhei minha equação, não vi metal. Então, vamos para o próximo. Quem é o próximo? A metal. Eu tenho algum A metal na minha reação? Temos o nitrogênio. Temos o nitrogênio. O nitrogênio é um ametal, está lá na família 15. Então, vamos lá. Você tem 2 nitrogênios aqui e aqui você tem 1. Então, você vai colocar 2. Agora, garotinho, o 2 é coeficiente estequiométrico. Você não vai colocar o 2 aqui, tá? Porque dessa forma você está mexendo na proporção dos átomos da molécula. E isso aí, a questão já vai lhe dar toda prontinha. As moléculas estão completamente bem escritas. Então, dessa forma, você não vai colocar números aqui, ó. Os seus coeficientes estequiométricos sempre estarão antes das fórmulas das substâncias que você está trabalhando. Não esqueça isso. Não esqueça isso. Os seus números sempre vêm à frente. Então, vamos lá. Lembrando que este 2 irá multiplicar este nitrogênio e este 2 irá multiplicar este hidrogênio. Não esqueça disso. Então, 2 nitrogênios de um lado, do outro lado eu tenho 2 nitrogênios, então a minha equação, o meu nitrogênio está balanceado. Eu vou botar um aqui, garotinho, só para você lembrar que já está balanceado, tá? Então, a metal já foi. Tem um carbono? Não tem um carbono. Tem um hidrogênio? Tem hidrogênios. Lembre-se que esse 2 está multiplicando esse 3 hidrogênios. Então, você há de convir comigo que você tem 6 hidrogênios. Fechou? Então, se você tem 6 do lado dos produtos, lá do lado dos reagentes, você precisa ter quanto? 6. Aí, você vai fazer o quê? Vai apagar aqui no caderno, na prova, e vai botar 6. Pelo amor de Deus, me ajude a lhe ajudar. Se lembre que esses coeficientes, eles são colocados à frente da fórmula. Então, se você tem 6 hidrogênios no lado dos produtos, aqui você tem que ter quantos? 6. Então, eu vou botar 3, né, Figueroa? Exatamente. Porque 3 vezes 2 vai dar quanto? 6 hidrogênios. Então, dessa forma, você balanceou os oxigênios. Tem os hidrogênios. Balanceou os oxigênios, eu não vou balancear, porque não tem na minha equação. Fechou? Ei, diga aí se isso não é fácil. É fácil demais. Vamos lá?
Segundo exemplo, tá? Já temos uma equação um pouco mais elaborada. Mesma coisa. Vamos lá, escrever aqui o macete do macho para a gente iniciar. O que é que acontece? Temos metal na nossa equação, tá? O metal é o cálcio. Temos o metal na nossa equação. Então, o primeiro que eu vou balancear é o cálcio. Então, vamos dar uma olhada como é que ele está se comportando? Eu tenho um cálcio aqui e eu tenho um cálcio aqui. Então, um de um lado, um do outro, então, balanceou. Não vou mexer mais em nada. Fechou? Não vou mexer mais em nada. Deixa ela aí. Metal foi. Quem vem agora? A metal. Eu tenho algum A metal na minha equação? Tenho, sim, senhor. Eu tenho quem? Cloro. Cloro. Esse 2 está multiplicando só o cloro. Se lembre, o número que vem subscrito, ele só multiplica o que está ao lado. O número que está subscrito só multiplica quem está ao lado. O coeficiente estequiométrico que está na frente multiplica toda a galera. Fechou? Então, se eu tenho 2 cloros aqui, então aqui eu vou colocar 2. Se eu tenho 2 cloros aqui, aqui eu vou colocar 2. Fechou? Eu já vou deixar o 1 aqui, porque já balanceei o cálcio, já balanceei o cloro. Vou deixar um ali porque eu já esqueço que tenho que balancear essa molécula, pois já balanceei metal e ametal. Vamos dar continuidade? Está faltando quem ali? Está faltando carbono, hidrogênio e oxigênio. Tenho carbono na minha reação? Não tenho. Melhor ainda. Tenho hidrogênio na minha equação? Tenho. Tenho hidrogênios na minha equação. Veja. Desse lado, você tem 2 hidrogênios, lá dos produtos. Do outro lado, vamos contar? Esse 2 está multiplicando toda a galera. Então, eu tenho 2 hidrogênios aqui. Fechou? E se lembre que este 2 multiplica quem está ao lado. Não tem um parênteses, então está multiplicando tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. A mesma propriedade da matemática, é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho 2 hidrogênios. Então, se você tem 2 hidrogênios mais 2 hidrogênios, então você tem um total de 4 hidrogênios. Do lado dos reagentes, 4 hidrogênios. Então, do lado dos produtos, você tem que ter quantos? 4 hidrogênios. Tu não já tem 2 aqui, ó? Então, eu vou botar 2 aqui, não é isso? Porque este 2 irá multiplicar este 2 hidrogênio. Sendo assim, vou ficar com quantos? 4 hidrogênios. Fechou? Hidrogênios? Foi. Quem está faltando agora? Oxigênios. Vamos contar? Esse 2 multiplica o hidrogênio e multiplica o oxigênio. Então, isso quer dizer que eu tenho 2 oxigênios desse lado. Fechou? E lá do outro lado? Esse 2 não está multiplicando aqui o oxigênio? Fechou. Vou colocar um aqui, porque já está todo mundo balanceado. Então, dessa forma, gente, sua equação está toda balanceada. Tira um print aí da tela para tu estudar mais tarde. Foi? Simbora. Temos mais 2 exemplos aí. Ó, você tem aí outra equação, mesma coisa. Escreva aqui o macete do macho e vou observando. Mandar avisar para tu se inscrever no canal, vê se deixa o like lá também. Professora, eu estou com muita dúvida na posição de metais e ametais na tabela periódica. Deixa o comentário lá que a gente prepara essa aula para ti. Vamos embora. Mesma coisa. Tem um metais, já deu uma olhada aí, passei o visu, não tem um metais. Temos ametais, temos, né? Que a gente tem carbono, tem oxigênio, tudo isso é ametal. Mas a regra pede que a gente balanceie ametais que não sejam carbono e hidrogênio, porque depois vai vir a vez do carbono e vai vir a vez do oxigênio. Para você não pensar, oxe, mas quando eu estudei,
carbono e oxigênio era metal. Não deixou de ser. Mas a gente segue essa ordem. Há metais que não sejam carbono e oxigênio. Vamos lá. Então, metais eu não tenho. Há metais que não seja carbono e oxigênio. Eu também não tenho. Melhor ainda, ó, vou só pulando. Agora eu tenho quem? Carbonos. Tenho carbonos, então vamos embora. Desse lado aqui, você já tem de cara 6 carbonos. Lá do lado dos produtos, eu tenho quantos aqui? Aqui eu só tenho um carbono. Há de convir comigo que a gente precisa de quanto? De 6. Então, ó, pá, 6 aqui. Dessa forma, fiquei com 6 carbonos de um lado, 6 carbonos de outro. Lembre-se que esse 6 multiplica tanto o hidrogênio tanto o carbono quanto o oxigênio. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Tu não já deu uma balanceada aí? Carbono foi. Vou logo botar um aqui, porque aqui eu não vou mais mexer, já que eu balanceei. Hidrogênio. Tenho quantos? Tenho 12 hidrogênios aqui desse lado. 12. Lá do outro lado eu tenho quantos? Aqui eu só tenho 2 hidrogênios. Então, eu estou precisando de bem mais hidrogênios, né? Já que do outro lado eu tenho 12. Tu se ligou que se eu botar 6 aqui, ó, 6, vai ficar 6 vezes 2, que vai dar quanto? 12 hidrogênios. Não é fácil? É mamão com açúcar. Hidrogênio foi embora. Tá faltando quem ali? Oxigênios. Tá faltando oxigênios. Vamos contar? Esse 6 está multiplicando esse 2, viu? Então, 6 vezes 2 oxigênios vai dar... 6 vezes 2 oxigênios vai dar 12 oxigênios. Este 6 está multiplicando este oxigênio. Então, deste lado, eu terei mais 6 oxigênios. Então, no total, somando, eu vou ter 18 átomos de oxigênio. Então, lá do outro lado, eu preciso ter quantos? 18. Vamos contar. Aqui já estava balanceado, né? 6 oxigênios. Beleza. E aqui eu tenho mais quantos? Eu tenho mais 2. Totalizando quanto? 8. E lá do outro lado eu tenho 18. Então, eu tenho que achar um número, gente, que quando eu colocar aqui nesse espaço, a multiplicação chegue nos 18. Tu sacou aí, né? O entendimento desse balancete aí? Então, veja, vamos pensar aqui o que é que a gente pode fazer. Eu já tenho 6. O que é que eu posso fazer para chegar ali em 18? Já sei. Vou botar 6. Porque 6 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 12 oxigênios. 6 oxigênios com mais 12 oxigênios vai totalizar quanto? 18 oxigênios. Sua equação está balanceada. Fechou? Dúvidas? Por isso que é bom, gente, quando você for balanceando, é difícil a gente colocar o 1, porque o 1 está subentendido, né? Mas é importante a gente colocar 1, porque a gente já sabe que naquele local ali eu já não vou mais mexer, porque já foi balanceado. Vamos para o nosso último exemplo, porque você vai sair daqui super treinado, tá? Quer tirar um print aí da tela para dar uma apagada? Printa. Foi? Vamos lá. Só apagar aqui para ter espaço para eu escrever. Vamos lá para o nosso último exemplo. Escreve sempre o teu macete, porque aí você sabe a ordem que você vai seguir, tá? Temos metais, temos o sódio. Este 2 está multiplicando só o sódio, tá? Então, se eu tenho 2 sódios desse lado, lá do outro lado eu preciso ter quantos? Preciso ter 2. Então, ó, toma 2 aí. 2 está multiplicando sódio, 2 está multiplicando oxigênio, 2 está multiplicando hidrogênio. Não esqueça disso. Sódio já foi. Sódio já foi.
colocar um aqui, porque eu já balanceei. Lembre-se que esse método é de tentativas. Tentativas. E se no final não der certo, Figueroa? Apaga e começa tudo novamente, tá? O macete do macho é para lhe auxiliar. Isso não quer dizer que vai dar certo 100% das vezes, porque o nome desse método é método por tentativas. Tem outro? Tem, método de oxirredução. Mas isso aí será assunto para outras aulas. Então, sódio, que é o metal, foi embora. Temos um ametal que não seja carbono ou oxigênio? Temos, sim, senhor. Temos o nosso querido enxofre. Eu tenho um destilado e tenho um do lado de lá. Eu tenho um destilado e tenho um do lado de lá. Então, se eu tenho um e um, balanceou. Eu vou colocar um aqui, pois eu já balanceei o enxofre. Se lembre que este 1 está multiplicando hidrogênio, multiplica enxofre, multiplica 4 oxigênios, tá? Quem está faltando agora? Carbono não tem, que coisa boa. Hidrogênios. Vamos contar os hidrogênios? Eu tenho 2 hidrogênios aqui, né? Eu tenho 2 aqui, não é isso? 2 aqui. Temos mais? Não. Totalizei 4. Então, lá do outro lado, eu preciso ter quantos? 4. Aqui, gente, eu só estou com 2. Se eu colocar 2 aqui, esse 2 não vai multiplicar o 2 hidrogênio, então, vou totalizar 4 hidrogênios. Fechou? Então, todas as equações que vocês fizeram aí comigo foi por tentativa, utilizando o macete do macho. Fechou? Então, vê, se você gostou, você compartilha. Se você tem alguma dúvida, você vai deixar a sua pergunta lá no nosso canal. Então, curte, compartilha e até a próxima.